Tá começando mais um Expresso. Eu sou a Nathalie. Eu sou o Arthur. E hoje a gente vai falar sobre o episódio 4 da segunda temporada de Euphoria. You Who Cannot See, Think of Those Who Can. Eu tô falando o título do episódio só porque sim, porque eu não entendi o que esse título tem a ver com o episódio, mas achei uma frase muito bonita, né? Aquele que não consegue ver, pensa naqueles que conseguem. Achei poético, mas eu não entendi. Eu entendi. O que isso tem a ver com o episódio. Você entendeu? Agora que você falou, talvez tenha vindo na minha cabeça, mas só aí quando a gente chegar na parte eu puxo. Fica aí o suspense. Então tá bom. Se você está aqui fielmente toda semana acompanhando o Expresso, que não é Expresso, que é muito longo, dos nossos comentários sobre Euphoria, primeiramente, muito obrigada por estar acompanhando. Segundamente, se você está gostando pra caramba, compartilha com seus amigos, compartilha nas redes sociais, ajuda a gente a chegar a mais pessoas. E aproveita e segue a gente também nas redes sociais, né? @TênisVerdeCast no Twitter, no Instagram e lá no TikTok também, que tem sempre conteúdo muito legal por lá. E aí, se você for mais com a nossa cara ainda, as nossas redes pessoais também tá aqui, tá tudo linkado na descrição do episódio, tá? Senhor_Art e Nath Fanatic. Bom, então esse episódio 4 marca meio que a metade da temporada, né? E eu, pessoalmente, achei um episódio bastante diferente, assim, bem peculiar. Não, é claro, não desvirtuando do que a série é, mas eu achei ele com uma pegada meio peculiar, digamos assim, sabe? Eu acho que porque os personagens, a maioria dos personagens estavam tão surtados, né? E passando por situações ali meio complicadas, e eu tava sempre com uma sensação... Eu fiquei apreensiva o episódio inteiro. Entendi. Diferente do primeiro episódio, que eu acho que cria realmente uma tensão e tal, aqui eu tava, tipo, meio que... Eu senti que era um episódio instável, sabe? Tipo, que a qualquer momento podia acontecer qualquer coisa. Sim. Vou ser... eu sou muito repetitivo, gente, que escuta, desculpa. Mas você não acha que rola meio que algo parecido com o episódio do parque, na temporada anterior? Não, pra mim o episódio do parque é mais o primeiro episódio dessa segunda temporada. Entendi. Que a tensão vai crescendo. Aqui eu sentia que era meio que... Caótico? Isso. Uma energia caótica. Boa. Entendi. Eu acho que era isso que eu tava tentando explicar. Porque eu não sinto que... Exceto a Cassie, né, que vai, né, na medida que o álcool vai crescendo, ela vai ficando mais, né, vai aumentando a possibilidade de dar merda. O episódio, de uma forma geral, eu sentia que era meio tipo, mano, pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento, e não que fosse crescendo uma tensão, É que eu sabe? acho que talvez a tensão foi crescida ao longo dos outros 3 episódios, meio que esse quarto episódio é um... semi-episódio de resoluções. Não que vai ter resolução, mas que ele coloca os personagens em alguns pontos que foram construídos ao longo dos episódios anteriores, sabe? Pra partir daqui pro final, talvez seguir pra algum outro caminho ou aprofundar. Porque, basicamente, pra mim, esse é um episódio de um monte de merda acontecendo. Todo mundo termina meio que num lugar meio bosta, sabe? E queria aproveitar esse momento aqui, porque, infelizmente, nossa queridíssima Cat... depois do segundo episódio, que teve aqueles momentos maravilhosos, aquela cena icônica do Love Yourself. Desde então, a personagem, se ela aparece 2 minutos, já é muita coisa. E esse episódio, especialmente, ela apareceu bem pouco. Então, eu já queria falar dela aqui no começo, pra tirar da frente, que eu tô muito triste que ela tá aparecendo pouco. Ela é uma personagem que eu gosto muito da primeira temporada. E eu pensava que a essa altura... ela teria aparecido mais. E aí, eu não sei, tô torcendo pra daqui pra frente isso mudar, mas ela pelo menos tem aquela conversa, né, com a Mary no aniversário dela, sobre estar realmente, tipo, puxa, eu tô de saco cheio do Ethan, é uma bosta porque ele é ótimo, mas eu não tô feliz. E aí a Mary fala, né, tipo, então, é que nem sempre o que acham que é bom pra gente é o que a gente quer, uma coisa assim, né? Sim. Basicamente minha amiga, termina com esse cara. Se você não tá feliz nesse relacionamento,
sai. Ué. Mas queria perguntar pra você, na primeira temporada, na minha cabeça eu acho que sim, mas você assistiu recentemente, então talvez você tenha mais fresco na cabeça. A Cat tinha tanto espaço assim em vários episódios? Ou em alguns episódios ela não aparecia tanto também? Não, eu acho que assim, a série, de uma forma geral, tem muitos personagens. Sim, Tem muitos episódios. Tem muitos personagens. Então é óbvio que não tem espaço pra todo mundo o tempo todo. Mas eu tô sentindo que tá rolando um desequilíbrio muito grande pra Cat nessa temporada. E comparado com a primeira, até esse episódio 4, né? Até o quarto episódio, a Cat já tinha acontecido várias coisas, entendeu? A gente já tinha tido o episódio dela, ela já tinha virado cam girl, sabe? Tipo, já tava várias coisas acontecendo. entendi. Então, e aqui meio que, entre aspas, nada aconteceu, né? Tipo, tá meio que estabelecendo essa coisa do Ethan, mas, tipo, a gente já tá sabendo disso. Vamos, né, pra frente com isso. Ou caga ou sai da moita, ou resolve, ou, enfim, né? Entendi. Faz Alguma sentido. coisa tem que acontecer. Então eu tô torcendo muito pra que no próximo episódio a gente tenha mais deles dois, né? Então tá, agora que eu já reclamei, vamos analisar o restante das coisas que aconteceram de fato no episódio, né? Então a gente começa com a Rue ali na cama com a Jules, né? E ela começa a falar, tipo, ah, nossa, não, porque eu amo demais a Jules. E aí começa toda uma sequência, né, dela... Basicamente da Rue imaginando ali, né, as duas em cenas românticas, né, ou artes que representam pessoas, relações românticas de alguma forma, tal. E é muito engraçado pra mim essa sequência, porque num primeiro momento você assiste, tipo, nossa, que legal, nossa, que engraçado. Puxa, a Zendaya ficou a cara do DiCaprio, mesmo não sendo a cara do DiCaprio, Sim, sabe? sim. E depois, quando você reflete sobre quais são as imagens que estão lá, quem são aquelas pessoas, o que aquela arte significa e tal, o que aconteceu com aqueles personagens, aí você fica, nossa. Tá muito errado isso aí, né? Tipo, isso não é necessariamente romântico. Sim, sim. É uma visão bem deturpada da Rue, né? Porque como é ela que tá falando, e é engraçado, né? Porque eu sinto que muitos espectadores caem no papo da Rue. Tipo, que ela fala, você esquece que a Rue não é uma narradora confiável. Porque ela vai moldar a história, às vezes, para que você fique do lado dela quando ela tá fazendo coisas extremamente erradas ou duvidosas. E essa sequência dela falando, não, porque vocês não entendem o quanto eu amo a Jules. E a forma como ela coloca ali foi o que você falou. No primeiro momento, você fala, caramba, realmente, olha aí, Nascimento de Vênus, que bonito. Olha essa outra sequência aqui de Titanic, que bonito também. Aí depois, quando você pensa direito, você vê que na concepção dessas escolhas tem elementos muito errados. Tipo, muito Sim. complicados para um relacionamento, em teoria, saudável, sabe? E aí isso diz muito sobre como a Rue enxerga a Jules e como a própria Rue se enxerga dentro desse relacionamento. E como Aham. que isso não é uma coisa saudável. E principalmente depois disso, né, que ela tá tão drogada, ela tá tão chapada que ela não consegue sentir nenhuma coisa ali naquele momento íntimo com a Jules e ela mente sobre isso ainda por cima. Na promo do episódio 4 tinha essa frase dela falando: ai, Deus, por favor, não deixe a Jules nunca descobrir isso que eu vou fazer. E aí, quando eu ouvi isso no trailer, eu fiquei: caramba, meu Deus, o que essa menina vai fazer? Pensei, né, que ia, sei lá, apontar uma arma pra alguém. E aí era isso. Eu fiquei tão brava que era, entre aspas, só isso. Só que ao mesmo tempo, tipo, pro relacionamento delas, é uma coisa muito grave. E, tipo, querendo ou não, é mais uma mentira em cima das outras mentiras, né? Tipo, ela Sim, tá sim. mentindo que ela tá se drogando, aí ela precisa mentir de novo porque ela está drogada, sabe? Tipo, é complicado. E não só isso, mas eu sinto que, dado já o episódio anterior, e a gente conversou sobre isso, como o sexo é algo importante pra Jules, sabe? Tipo, Sim. isso faz parte de quem ela é.
Por mais que a gente tenha falado que talvez a Rue não se importe e tal, isso mostra também essa desconexão que a Rue tem com a Jules, né? De tipo, nem naquele momento ali que as duas deveriam estar juntas, tipo, intimamente mesmo, que talvez ela não precisasse estar chapada, ela abre mão disso. E como que, por consequência, ela machuca de um jeito ou de outro a Jules nesse sentido também, sabe? Sim. Tipo, porque é isso que você falou, elas não conseguem dividir um momento ali juntas, e depois quando a Jules vai conversar com o Elliot, a forma como ela fala me deixou muito triste por ela, tipo, talvez ela não se sinta atraída por mim, porque talvez... Ela já começa a achar que o problema é ela, obviamente, Uhum. né? Então, isso é muito triste, porque eu sinto que a Jules, ela tá tentando, sabe? Ela tá tentando se fazer presente, que eu acho que foi uma coisa que a gente falou na semana passada também, né? Sobre a Jules tá tentando se moldar pra Rue, mas a Rue não faz isso de Sim, volta. sim. E eu lembro que a gente comentou, quando a gente fez o podcast da primeira temporada, como que a Jules, muitas vezes, ela era meio... Não é inconsequente a palavra, mas ela não entendia o que a Rue estava passando. Ela pensava muito nela mesma, em primeiro lugar, e a Rue ficava ali em segundo plano. E eu acho que nessa segunda temporada ela pensa na Rue, mas em contrapartida, é até interessante isso, porque eu sinto que na primeira temporada a Rue colocava a Jules num pedestal de algo que ela queria alcançar. E aí talvez isso batia na questão dela tentar ficar sóbria para conseguir a Jules, né? De ser essa outra, talvez, obsessão, esse vício que a personagem estava tentando conseguir. Sim. E aí, quando ela consegue isso, a Jules deixa de ter importância para ela. Então ela volta-se para as drogas novamente. Que eu acho que foi uma parada que a gente falou no segundo episódio, se não me engano, de que enquanto ela tiver essa segurança de que a Jules tá ali, pra ela é o suficiente. O problema é quando realmente tem uma ruptura, quando existe de fato a perda, né? Que ela fala pro Elliot que isso é maior do que o amor e tal. Então, eu sinto que estamos próximos dessa, né? Dessa ruptura mesmo, porque eu acho que a Jules realmente ficou bem chateada nesse episódio, né? Porque eles estão lá, né? Ela acaba dando uns pega no Elliot. O Elliot bem do esperto ali, né? Ele tá numa situação assim... Eu não confio muito no Elliot. Eu não gosto tanto assim do personagem. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele só deixa mais evidente os próprios problemas delas duas. Sim, É claro que eu acho que ele dá uma cutucada aqui, outra ali, mas assim, a merda é muito maior do que ele, do que a presença dele ali, né? Se não fosse o Elliot, talvez seria uma outra pessoa que a Jules ia acabar encontrando um apoio ali, uma atenção, né? E muito isso também do que você falou, né? Dessa parte sexual da Jules que ela. Eu sinto que ela não se sente completa com a Rue nesse sentido, sim, sim. né? Uhum. Então o Elliot meio que tá suprindo ali essa parte. Eles acabam se beijando e tal. E aí depois a Rue chega, e aí rola aquele negócio todo de desafio, não sei o que, essas coisas de jovem, que eu não entendo. E aí depois a situação vai piorando, né? Que eles compram a bebida, aí a Rue tá bebendo, aí o Elliot fica Compram a bebida, não. preocupado. Roubam a Roubam, é bebida. verdade. Pode crer. Inconsequentes do caralho. Mas rapidinho, antes de você falar da bebida, eu só queria levantar uma coisa aqui que eu achei um pouco estranha. É que quando a Rue fala, não, porque eu vou ali no banheiro. Eu falei, lá vai a Rue usar droga, né? Aí ela volta, aí o Elliot fala, eu vou no banheiro. Aí ele entra no banheiro e ele não usa. Ele meio que assopra a droga. Aí eu fiquei, ué? Eu acho que. Não sei. Eu não sei por que que ele não usou. Não sei se foi uma atitude responsável da parte dele, tipo, acho melhor eu não usar. Ou se é meio que uma tentativa também de prejudicar o relacionamento das duas. Não Aham. sei. Ele pareceu bem reflexivo, assim, quando ele fez isso. Então, alguma coisa
Alguma coisa tá matutando ali na cabeça dele. Mas então, aí eles resolvem, vão lá, roubam a bebida, não sei o que e tal. E aí rola o desentendimento no carro, né? Que foi um outro momento que. Vários momentos de coração partido nesse episódio, assim. Que o jeito que a Rue fala com a Jules é bem grosseiro, né? E você vê a carinha da Jules, que ela fica muito chateada. E aí a Jules acaba indo pra casa do Elliot, né? Ela vai lá tomar um banho, bem aleatório. Mas ela toma um banho e vai ali com intenções de pegação. E aí o Elliot conta a verdade pra Jules. Antes de fazer qualquer coisa com ela, o que eu achei, dadas as devidas proporções, bastante honesto, assim, da parte dele, tipo, de não se aproveitar, né? Tipo, deixa eu dar uns pega aqui nela e depois eu falo o que tá acontecendo pra ela ficar chateada, mas depois que a gente, entendeu? Aham. Depois que a gente se pegar. Ele fala antes, porque ele sabia que isso ia causar uma tristeza. Sim. Então eu achei meio digno da parte dele ter feito isso, mas ao mesmo tempo, né, ele sabe que ele ferrou ali com o relacionamento das duas. Mas ele Uhum. também falou a verdade. Então eu fico, sabe? É meio complexo, né? Porque é aquilo, não dá pra entender qual que é a do Elliot, porque ele conhece a Rue primeiro, os dois se aproximam por causa das drogas, aí depois ele conhece a Jules, e aí ele conta pra ela. Beleza que rola um certo vínculo entre os dois também, mais por esse lado sexual, né? Tipo, mas é estranho entender exatamente qual que é a dele dentro desse contexto todo. Sim, mas de qualquer forma, agora a gente sempre comentou isso, né? De talvez a Jules saber que a Rue tá se drogando, mas meio que fingir que não tá vendo nada, tal, pra tentar tá ali perto, pra tentar fazer acontecer. Se era esse o caso, até porque é uma coisa que eu vejo bastante na internet, as pessoas falando: Meu Deus, como é que a Jules não tá vendo isso? A Rue tá sempre toda estrupiada aí. Como é que ela não percebe que a menina tá drogada? Então, se era esse o caso dela tá fingindo, agora ela não tem mais essa opção, né? Agora ela vai ter que realmente encarar isso de qualquer forma, né? Pelo Uhum. bem ou pelo mal. E eu tô bem curiosa pra ver como que ela vai reagir, né? Se ela vai fazer alguma coisa, se ela vai confrontar a Rue ou se ela vai só se afastar. Sim. E sabe o que é muito louco que eu sinto da internet em relação a Jules? A Jules tem que ser a personagem perfeita. Ela tem que ser compreensiva com a Rue, ela tem que entender o que a Rue tá passando, tem que dar o. Tipo, a Jules parece que não pode se permitir ter sentimentos, ser um ser humano também, sabe? Tipo, a Rue pode ser a bagunça que for, a Jules tem que estar ali servindo de um apoio constante, e parece que ela não pode ter nenhuma atitude que seja condizente com a personagem mesmo dela tentar buscar algum refúgio ou algum sentimento com alguma outra pessoa que tá ali disposta a ter esse momento com ela, enquanto que a Rue é patada atrás de patada e ela sempre se voltando para as drogas. Eu acho muito importante isso que você falou, porque eu fiquei muito surpresa de ver a reação das pessoas, tipo, galera genuinamente brava com a Jules, né, por ela ter beijado o Elliot e tal. E eu até entenderia se isso fosse na primeira temporada, porque eu lembro que na primeira temporada eu fiquei incomodada quando a Jules beijou a Anna, né? Que ela era aquela garota, quando ela vai lá pra outra cidade e tal, ela fica com uma garota lá. E por mais que naquele momento a Jules e a Rue não tinham necessariamente um relacionamento, não se chamavam de namoradas e tal, elas tinham, né, uma aproximação, tinham se beijado já. Então, eu fiquei incomodada, eu fiquei chateada com a Jules naquele momento. Só que depois de tudo que a gente descobriu sobre a personagem, sobre a questão da mãe dela também dela ter passado isso com a mãe dela, né, do vício, e agora ela passar isso com a Rue, é muito pesado pra ela também. É claro que a situação que a Rue se encontra é muito grave, só que a Jules é só uma adolescente. E ela ter que lidar com uma situação tão pesada como essa, com uma responsabilidade tão grande como essa, ela fala tudo isso no episódio especial dela. Isso é muito pesado, isso é muito grande pra você carregar com 17 anos. Como a série é muito adulta e muito séria e trata de assuntos muito pesados, às vezes a gente esquece que tudo isso está acontecendo com um grupo de adolescentes, Sim. que a cabeça é outra,
sabe? Tipo, por mais que eles retratam ali uma geração diferente da nossa, por exemplo, né? E eu acho que hoje os jovens, eles têm muito mais informação e tal. Ainda é jovem, sabe? Você ainda viveu pouco, você ainda não tem maturidade pra lidar com certas coisas. E a Jules, pra mim, sempre foi esse perfil de se aventurar e se descobrir, né? Tanto que tá tendo muita discussão sobre muita gente falando, não, mas a Jules disse no episódio especial que ela não gosta de homem, que ela não se sente atraída por homens. E ela, pra mim, ela nunca falou isso. Ela falou que ela não se interessava mais por homens por essa validação masculina que ela buscava, né? A validação da feminilidade dela. Mas Aham. ela nunca disse, na verdade, era uma mentira, eu não tenho sentimentos por homens, não me sinto atraída por homens, agora é só mulheres. Tanto que no próprio especial tem aquela sequência, né, que ela tá. Acho que ela tá se masturbando e ela vê o Tyler barra Nate e vê a Rue e tal, tudo misturado. Então, pra ela é uma coisa ainda fluida, né, nesse sentido. É que, infelizmente, eu sinto que as pessoas projetam muito o que elas querem que seja. E não. E isso não só com Euforia, a gente conversa volta e meia sobre essa questão, que as pessoas querem que seja de tal modo, e se não for entregue dessa maneira, tá errado. O criador não sabe o que tá fazendo. Quando não é bem o caso, sabe? Tipo, ninguém que tá assistindo semana a semana tem o quadro geral para onde vai a temporada, De o que onde vai vai chegar. acontecer. E principalmente faz parte de uma história ter conflitos também, sabe? E dentro de Euforia isso é basicamente todo santo episódio isso acontece. E as pessoas, elas colocaram o relacionamento, o ship rules, né, num ponto que parece que não pode ser maculado, né? Não pode haver um conflito, alguma coisa ali dentro. Quando eu acho que muito pelo Uhum. contrário, isso é muito importante e eu acho que isso dá pra colocar em relação a toda a segunda temporada até o presente momento, que quando eu digo que ela tá fazendo espelhos narrativos com a primeira, é que ela tá fazendo isso de uma forma que ela tira de certo modo, aquela glamorização que ela tinha colocado na primeira temporada. Que não era uma. Pra quem prestou atenção na narrativa mesmo, via as coisas sérias ali, mas eu sinto que de alguma forma, todo o visual, que era muito chamativo, e as maquiagens, que é o que todo mundo lembra, ofuscava a realidade que tinha dentro daquela narrativa, que era muito pesada já naquela época. E essa segunda temporada, eu sinto que ela tá retomando esses mesmos temas, mas desenvolvendo de uma forma muito mais crua. E talvez nesse sentido as pessoas estão se pegando chocadas de não, mas isso não ia acontecer. Se você assistiu a primeira temporada e você prestou atenção na primeira temporada, você não assistiu com o seu cu, você ia perceber que isso faz total sentido com os personagens, sabe? Bom, seguindo o baile, vamos falar da Rue, né? Que depois que tem o desentendimento ali no carro com a Jules, largam ela no meio do nada, que eu fiquei meio tensa nessa hora. Eu falei, gente, que lugar esquisito que vocês deixaram a menina. Mas ela chega em casa logo em seguida e ela vai se drogar mais. E aí é importante lembrar que tem aquela tour da mala, né? Ela pegou a mala porque ela ia ser uma grande empreendedora e a gente não tá vendo ela Empreender nada. fazer nada com isso aí, Eu né? A acho gente que o só vê ela Fez vai morrer por usando. causa dela, hein? Voltei com a teoria. Ai, meu senhor amado. Voltamos ao mundo dos mortos com Fez. E que eu até. Eu acho que eu falei isso, né? Tipo, eu não ficaria surpresa se ela simplesmente usasse tudo. Falei um pouco da boca pra fora, mas tô começando a confiar mais nisso, de que talvez ela só use tudo mesmo. E aí ela entra ali num estado, né, de entorpecência e começa uma sequência muito bonita, bem cara de euforia, né, ao meu ver. Que ela começa a ouvir essa voz, assim, que é a voz do nosso digníssimo Labyrinth, que é o compositor da série. E ela vai entrar nessa igreja tal, encontra com ele lá cantando. Ele tá com um terno, vinho, da mesma cor Do do agasalho. moletom do pai dela. E aí, quando ela abraça ele, ela se vê abraçando o pai, né? E aquela música linda. Nossa, gente, como eu chorava nessa cena. E aí, assisti depois do episódio de novo, eu chorei de novo.
Muito linda essa sequência. Uhum. Muito, 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 muito linda. Trazendo de novo paralelos com a primeira temporada, eu acho que essa sequência ela é muito uma continuação do clímax da primeira temporada, do finale, do All For Us. Só que é curioso, né? Porque naquela sequência é um momento eufórico mesmo, né? Tipo, tem um monte de gente, todo mundo canta junto. Enquanto que aqui, nessa sequência dentro desse episódio, é uma sequência muito triste. Tem esse ar meio divino na figura, tanto pelo fato de estar ali na igreja, mas ter o Labyrinth, o que ele canta, tipo, Senhor, eu estou cansado. Sim, eu estou lutando. Sim, dessa comunhão da Rue com esse momento, é dela tentando alcançar o pai dela, né? Tanto é que Sim. eu fui até rever eu tô com o clímax na cabeça, o finale da primeira temporada, e tem a sequência que ela sai do quarto, ela tenta abraçar a mãe, tenta abraçar a irmã, e a única pessoa que abraça ela é o pai. Tipo, o pai surge Sim. e abraça ela. Então, talvez seja ela constantemente, a partir desse ponto, tentando ir atrás desse sentimento de novo, sabe? De preencher, talvez, essa dor que ela sente pela perda do pai, esse luto que ela carrega, que é algo gigantesco dentro dela. E que ela não resolve, né? Ela não fala direito sobre isso. Quando ela fala, é tipo meio que uma coisa. Ah, isso aconteceu, mas seguimos, né? Até no momento quando ela conta pro Elliot, acho que é lá no segundo episódio, e ele já acha que ela começou a se drogar por causa da morte do pai, e não é isso, né? Ela não começou a se drogar porque quando ele morre, mas definitivamente o fato dele ter morrido não colaborou também com a estabilidade mental dela. E eu acho que essa cena concretiza muito isso, né? De que essa é uma dor muito maior do que ela se deixa mostrar, né, para as outras pessoas, pra gente. E agora a gente sabe que, apesar da perda do pai não ter sido o estopim, é uma coisa que ela carrega, é uma dor que ela tenta diminuir, né, com as coisas que ela usa, né? E até essa coisa de que no canal do YouTube de Euforia, que a gente já falou aqui algumas vezes, né? Que tem sempre os videozinhos ali sobre os episódios. O Sam Levinson, ele descreve esse lugar, né? Essa igreja como esse limbo entre a vida e a morte, né? E eu achei isso muito bonito, porque é isso, é a forma dela chegar no pai, que o pai não está aqui, né? Então, e aí os teoristas de plantão de Rue está morta, a Rue vai morrer, vão à loucura, né? Porque qualquer coisa parece que essa menina vai morrer. Mas, por mais que eu não ache que... Eu não quero e eu não acho que a Rue vai morrer na série, me passou uma coisa meio... de que aquele momento poderia ser o próprio funeral dela, alguma coisa assim, né? Porque tá a Jules e o Elliot ali também, né? Sentados e tal. Então, é quase como se... em algum momento eu poderia passar isso pela cabeça dela, sabe? Tipo, qual é a forma de eu chegar de fato até o meu pai? Então, mas eu acho que isso passa na cabeça dela desde o começo do episódio, né? Se a gente pega as referências lá da cultura pop e dos filmes mesmo, ela se coloca no lugar de pessoas que morreram. Sim. E também isso desse limbo entre a vida e a morte, né? Ser algo muito perigoso para a personagem. Porque cada vez mais que ela tiver que tentar se conectar com o pai, ela precisar se drogar, e dependendo do caso, ela precisar se drogar cada vez mais, esse limbo vai deixar de ser um limbo, né? Ela vai ficar muito mais perto da morte Ela do vai que cruzar a linha, necessariamente da né? vida. Sim. Mas só comentando sobre esse lance das referências no começo do episódio, que ela é sempre o personagem ali que morre, né? No caso do Brokeback Mountain, Titanic, Ghost, spoilers aí dos filmes em questão, né? Mas são tudo filme velho. Eu acho que tem isso sim, mas também acho que é muito da tragédia desses casais, né? Eu acho que diz muito sobre como eu já passei da fase de torcer pela Rue e pela Jules juntas. Tipo, pra mim, eu acho que não vai rolar. E eu acho que é muito importante também normalizar em produções audiovisuais de que você não
acha o amor da sua vida na sua adolescência. E que às vezes ali é só uma pessoa que vai ser muito importante e a sua vida segue, né? Porque tem essa coisa do endgame, né? Porque o casal vai ficar junto pra sempre. Tipo, a vida não é assim, gente. A vida não é um filme, a vida não é uma série. E às vezes é uma pessoa, assim, muito importante que você leva pra sua vida, né? Tem os casais aí que casam com um namoradinho de escola e tal. E às vezes não. Às vezes é uma pessoa que vai ser importante, mas você vai seguir a vida. Então, acho que é importante normalizar isso também. Mas eu acho que tem muito dessa tragédia das duas, sabe? Nesse momento de que uma não faz bem pra outra, tal, é tudo esquisito, e que talvez realmente o final delas vai ter que ser separado. Mas eu também achei importante essa cena da igreja, porque eu acho que trouxe a gente um pouco mais próximo da Rue, de novo, de empatia. Porque, né, foram 3 episódios difíceis, até nesse 4º episódio, né, de torcer por ela, de apoiar ela falando coisas, né, tomando atitudes que a gente não concorda, tal. E aqui eu acho que fez a gente lembrar um pouco, tipo, ela ainda sabe, ela tem sentimentos, ela ainda tem muita dor, e é por isso que ela faz tudo isso, não justificando nenhum comportamento ruim da Rue, mas eu acho que é importante pra gente conseguir continuar acompanhando, Sim, sim. né? E não parar de se importar com ela. Eu acho que até a conversa que ela tem com o pai, né, dela pedir desculpa, dela não ser uma pessoa boa, carrega muito isso, né? E ele falando, não, eu te conheço, você é, tal. Talvez para externalizar algo que ela sente lá no fundo que tá enterrado por muitas drogas, que ela é uma boa pessoa ainda, sabe? Só que ela precisa lutar para trazer isso que tá enterrado dentro dela à tona. Porque o que a gente foi vendo ao longo dessa segunda temporada, principalmente, e a gente comentou em várias oportunidades, é o como a Rue tá num lugar complicado. E você mesmo falou, né, que o Sam Levinson quis esticar a nossa empatia pela personagem. Até que ponto a gente vai com isso? E eu até achei, sinceramente, que ele ia esticar muito mais durante a temporada. Ele, colocando esse momento dentro desse episódio, deu uma bela de uma aliviada. Segurou bastante. É. Sim, eu concordo. Vamos ver o que ela vai aprontar, né, daqui pra frente, porque, né, ainda faltam alguns episódios, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de fazer merda. E, inclusive, eu acho muito triste quando... E, novamente, que eu digo que é pra mostrar as coisas de uma maneira um pouco mais crua, porque no final da primeira temporada, na hora que ela cai lá, que ela tem o ápice, acaba a temporada. A gente não vê o depois. E aqui não. Quando corta pra ela sozinha no quarto, ela com os braços meio que... Ai, nossa. Aquilo é muito, Muito triste. muito triste. E é o pôster da série, né? É. Tipo, porque é aquilo. Nossa, o limbo entre a vida e a morte. Labyrinth cantando, maravilhoso, capela. Mas na realidade ela tá sozinha no quarto Abraçando viajando. nada. É. Ai, Ruzinha. Reage, minha filha. Tira esse cropped. Porque ela tava de cropped. Troca de roupa, toma um banho, lava essa cara e reage. Tadinha. A gente tem que lembrar também, gente, que vício é uma doença. Eu acho que tem muita gente que assiste a série e fica frustrada, tipo, por que ela não muda, por que ela não vai pra frente? Não é uma coisa fácil, isso é uma coisa real, difícil, que as pessoas lutam, às vezes, as suas vidas inteiras. Então a gente tem que lembrar que tem isso. O próprio Ali, né? Ele é um excelente exemplo disso, né? De que é uma luta pela vida toda, não é algo que em uma temporada, 2 temporadas vai acabar e a série vai acabar num lugar feliz. Às vezes isso pode não acontecer. Tipo, vai acabar num lugar que as coisas se encaminham, mas não quer dizer exatamente que vai ser um final de conto de Que fadas. acabou, né? Vai ser a Branca de Neve. Eu acho que Euphoria não é esse tipo de série. Bom, vamos falar do restante da galera, né? A Mary e o Nate, eles têm aquele encontro, né? Depois do final do episódio anterior. Eles têm um papo ali na casa onde ela tá sendo babá.
E eu queria só comentar sobre essa cena, porque, gente, assim, Nate é um escroto, a Mary tem vários problemas ali com ele e tal, mas os atores, o Jacob Elordi e a Alexa Demie, juntos, eu acho que eles funcionam tão bem, tão bem. E eu achei uma cena bem bonita, assim, de uma conversa que a gente nunca viu, né? Dos dois, falando baixo, em paz, sem gritar um com o outro, sem agredir um ao outro, né? E ela perguntando se ele amou ela, se ele se sentiu amado também por ela, e ele falando que não sabia. Eu fiquei, nossa, gente, mas vocês são tudo cagado mesmo, né? Tipo, meu Deus do céu. É um momento atípico dos dois, né? Isso muito também, talvez, pelo fato deles não estarem juntos, Uhum. que traz essa certa paz deles poderem conversar, porque no momento que rola a possibilidade deles voltarem, a gente vê que o resultado já volta a ser caótico, né? Sim. Parece que o distanciamento faz muito bem pra eles, né? E aí é tipo, na medida que vai aproximando, aí começa as faíscas, assim, né? Repelindo um ao outro, machucando um ao outro. Mas, né, esse encontro dos dois causa outra treta, que é entre a Cassie e o Nate, que foi uma outra cena que eu achei muito boa. Eu não gosto tanto, assim, da química do Jacob Elordi com a Sydney Sweeney, mas a troca deles nessa cena eu achei muito boa. Eles discutindo, gritando um com o outro, eu achei muito da hora. E o Nate, assim, o Nate tem vários defeitos, ele tem um monte de coisa errada. Mas ele falou algumas coisas ali, ele mandou umas real ali pra Cassie que eu fiquei, olha, ele tem um ponto ali, ele tem algumas coisas que fazem sentido. E nesse momento eu pensei que, mano, a Cassie ia virar no giraio, que ela tava tão combativa e ameaçando ele e tal. Eu pensei, nossa, essa menina vai tacar fogo em tudo. E aí não foi o que aconteceu, né? Mas na hora que ele chamou ela de Mary, no meio da Eita. briga. Eu pensei que ela ia, nossa, meter a porrada nele ali na hora, sério. Mas é muito doida essa briga toda dos dois, porque a Cassie meio que tenta se colocar num lugar que a gente nunca viu, né? Dela toda meio que, quase que emulando a Mary, né? Eu sinto. Aham. Que até quando ele fala, tipo, não, porque você não entende, a Mary é maluca. Ela falou, não, mas eu sou mais maluca ainda, não sei o quê, tipo, querendo botar uma banca. Eu acho que era uma tentativa de ser a Mary, né? Tanto que a forma como ela sai é muito parecido com uma treta que a Mary também tem lá no quarto com o Nate. Ela tem uma imagem dela ali no corredor muito parecida, tal. Mas aí também tem o Nate que, tipo, tava lá todo putaço, não sei o que, gritando. Aí depois fala, eu te amo. Todo falciane lá. Então, assim, gente, ai, eu não tenho condições com esse povo. É complicado essa. Sim, mas eu concordo muito com o que o Nate falou ali, de tipo... então você quer me forçar a ficar num relacionamento com você, sabe? E a Cassie meio que justificando, tipo, não, porque você e a Mary não fazem bem um pro outro. E eu acho que ela já passou há muito tempo dessa desculpinha, sabe? De se importar com o bem-estar deles. Ela tá envolta ali nos próprios sentimentos dela, nas frustrações dela, na dor dela e tudo mais. Tá todo mundo cagado, né, nessa série. Desde o começo Sim. já tava, mas. Sempre estiveram, sempre É. estiveram, mas essa temporada tá especialmente cagada. E eu tô muito ansiosa, porque assim, a Cassie, ela tá por um fio, né? A gente vai falar melhor sobre a festa de aniversário e tudo o que acontece com ela ali. Só que antes a gente tem uma discussão ali dela com a Lexi, né? Que é muito engraçada a montagem dessa cena que a gente vê elas discutindo. E junto com a audição da peça da Lexi, falando o mesmo texto da discussão delas. E eu só pensando, gente, a hora que a Cassie descobrir isso. Vou abrir aqui. Gosto muito da Lex, mas a Lex é meio burra também, né? Vai pegar exatamente as mesmas coisas, a mesma frase e usar de novo na peça. Eu fiquei pensando se talvez não era só pro teste. Ah, E aí, quem sabe na peça não seja igual. Mas de qualquer forma, eu acho que, mesmo que talvez não seja o texto igual,
eu acho que vai dar merda, assim, tipo, acho que as pessoas vão assistir e vão se ver e vão entender o que que é, e eu acho que vai rolar farpas pra todos os lados, mas especialmente dela com a Cassie. Sim. E a Cassie já não tá bem, né, então eu acho que ela vai ficar maluca. Saudades, Lexi! Volte sempre, viu? Inclusive, foi outra coisa que, tipo, no terceiro e no quarto episódio, o que eu via também as pessoas tweetando muito era: Sam Levinson não me coloca mais fast com Alex, cadê essa porra? E não sei o que, tipo. Sim. SDDS, então eu tô um pouco triste também com essa questão. Coloquei muitas expectativas nesse casal e não tô tendo mimos. Triste. Vamos torcer pra essa metade final aí da temporada, os mimos virem aí. Bom, e aí tá rolando o aniversário da Mary, né? Tá rolando uma festinha ali bem simples, bem fofinha, na casa das Howard, né? Na casa da Cassie e da Lexi. Tem todo momento ali que a Cassie dá tipo, meio que um diário, né? Um scrapbook pra Mary, com várias fotos e tá. Aí elas choram, não sei o quê. Eu achei meio Falcione. Falcione. Falcione! Falcione. É a versão do mal da Alcione. É, a Falcione. Falcione. Achei meio Falcione da parte da Cassie isso, hein? O pior é que eu acho que a Cassie se importa com a Mary. Eu acho que ela gosta da Mary. Mas ela não tá... ela tá num nível tão instável emocionalmente que ela não tá conseguindo lidar, né, com os próprios sentimentos e as próprias dores dela e não conseguir olhar que isso vai machucar a Mary também. Sim. Sabe? Eu acho que ela tá muito centrada nela mesma e no que ela tá precisando. Mas eu acho que ela gosta da Mary. Compreendo. Sentimentos complexos de onde habitam. Mas assim, a Alexia, ela fica a festa inteira de olho em tudo, né? Ela tá sempre atrás de uma coisinha, assim, sempre a câmera vai na carinha dela. Essa peça vai ter 5 atos e 10 horas de duração. Vai entregar os podres tudo de todo mundo. Ia ser muito... Eu acho que não tem como fazer isso, mas ia ser muito engraçado se um dos episódios fosse só a peça, sabe? Nossa! E todo mundo sentado assistindo. Ia ser muito bom, ia ser muito, 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 muito bom. Vamos ver, gente. Sério, essa peça, olha, peça do ano, viu? Tô altas expectativas. Mas enfim, o Nate chega lá no rolê, né, pra dar um presente, comprou um colar na Tiffany, porque ele é rico. E aí, pronto, né? A Cassie vai ladeira abaixo no álcool, porque ele tá lá e tal. E aí tem um momento que ela resolve meio que provocar, chamar a atenção dele e tal. Não coloca um cropped, coloca um maiô. Belíssimo, inclusive. Vai lá esquentar É hidromassagem Hot tub, aquilo? é. Hot tub. Hidromassagem. E aí eu acho muito curioso ela ali sentada triste e tocando Don'tcha do Pussycat Dolls ao fundo. E lá falando, você não queria que eu fosse... Não queria que a sua namorada fosse igual a mim, não sei o quê. E ela lá triste, fazendo umas caras. Eu falei, olha, mensagens subliminares aí da trilha sonora da série. E aí tem um momento, né, da banheira, que tem a discussão do Nate e da Mary, porque perguntam lá se eles voltaram, e aí ele fala meio rápido que não. E aí a Mary começa, tipo, mas como assim? Porque eu sei porque eu tô falando que não. Por que você tá falando que não? Você quer ficar puta da vida. Sim. E nesse momento, assim, ela começa a falar várias coisas pra ele, falar sobre, tipo, que você quer que a gente volte, você fala que vai fazer mundos e fundos por mim. E ela, assim, ela dá várias olhadas pra Cassie. Várias olhadas pra Cassie. Mary, pelo amor de Deus, se você sabe, pisque 2 vezes pra gente. Faça alguma coisa. Meu Deus, eu fiquei desesperada vendo a hora que ela ia, sabe, lançar a merda no ventilador, mas não, ela segurou, mas eu acho que ela tá... Eu acho que ela ligou 1 mais 1. Uhum. You have my babies. É muito louco esse bagulho do Babies, porque foi o quê? No segundo episódio que a gente viu a cabeça do Nate, ele pensando em ter filho com a Cassie. Ter bebês com a Cassie, é verdade. Tinha esquecido disso. Mas aí vem o vômito. Eu achei muito... eu dei risada. Nossa, eu também. Tipo, eu dei risada do vômito. E os gritinhos das meninas. Da Mary fazendo... A Mary é muito tipo nojinho, sabe a nojinha do Divertidamente? Ela fica toda lá, ai, Teresa Botualha pra mim,
Tanto que ela é muito perua, né, nesse E, sentido. e a mãe da Cassie tentando tirar ela da piscina e caindo com Ai. ela, tipo, 10 de 10. Ainda bem que ela tava em casa, né? Já tava ali Sim, em sim. casa, tava segura, tava com pessoas que se importam com ela. Mas, coitada, eu fiquei com um pouco de dó, assim, da situação que chegou. E você vê que o jeito que ela tá ali falando, ai, desculpa, Mary, você é minha melhor amiga. Ela tá pedindo desculpa por muitas coisas, né? Aham, Ela só não falou quais eram essas coisas. sim. Mas vamos ver porque, assim, eu senti que agora Cassie e Nate, acho que rolou uma separação mesmo. Tipo, eu acho que agora senti que acabou. O que pode acontecer com a Cassie? Porque eu acho que a Cassie, ela tá tendo um destaque muito grande ao longo dessa temporada. Na medida que a Cat aparece menos, a Cassie aparece mais, né? E eu quero Aham. ver pra onde isso vai dar, porque eu acho que a gente tá meio que andando no mesmo lugar há um certo tempo. Eu tô bem curiosa os desdobramentos disso daqui pra frente, né? Se a Mary vai saber ou não, se a Cassie vai, enfim, se cuidar, né? Começar a tomar atitudes mais saudáveis, enfim, ou falar, né, pra alguém, porque eu acho que se ela só conversasse com alguém já ajudaria bastante. E aí a gente também tem o Cal, né? Que é um outro personagem que tá ganhando muito destaque nessa temporada. Que, curiosamente, tô vendo muita gente reclamando disso. Do personagem tá ganhando destaque. E não só tá ganhando destaque, mas eu queria até colocar aqui de que as pessoas estão falando que ele tá tendo um arco de redenção. Eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, porque eu acho que é interessante a gente ter um outro lado do personagem, Uhum, mas, ao mesmo tempo, eu não acho que a série está criando um arco de redenção ou, tipo, suavizando o que ele fez. Tipo, o que ele fez continua sendo problemático, não justifica, né? Tipo, continua sendo problemático, ele continua tendo um papel ativo nos problemas da família, do Nate, mas a gente tá tendo uma outra perspectiva do personagem também que torna ele mais complexo. Porque eu acho que é muito fácil era muito fácil a figura do Cal na primeira temporada, quando a gente não sabe nada. No momento que a gente sabe mais sobre ele vira uma figura tridimensional com lados positivos, lados negativos, e a gente tem que entender os dois lados para ver o personagem, sabe? Mas isso não sim. quer dizer que a gente tá passando pano em tudo que ele fez de Uhum. errado, que é alguma coisa que eu vi muita gente colocando, expondo, né? Falando, não, porque Sam Levinson tá criando um arco de redenção pro Cal. Gente, de onde vocês estão tirando isso, sabe? Tipo, não é porque o personagem tá tendo espaço que isso quer dizer que tá tudo bem. Não, o próprio Nate, né, na primeira temporada, acho que o Nate é um personagem que tem muito espaço, a gente sabe muita coisa sobre ele, mas de nenhuma forma a série diminui todas as coisas negativas que ele faz, Sim. né? Só que ao mesmo tempo não dá pra gente ignorar as coisas que esses personagens passaram, né? E que tornaram eles quem eles são. Isso em relação a todos, né? Sim, exato. É que eles são, como eles têm essa figura mais vilanesca, né? Acaba sendo mais difícil, eu acho, para as Uhum. pessoas, tipo, lidarem com esse sentimento. É diferente da Rue, da Jules, que às vezes você fica meio incomodado com alguma coisa que elas fazem, mas elas são as heroínas da história, no final das contas, né? Sim, Eles sim. não. Mas então o Cal, ele tá super mal, né? Desde que ele levou as coronhadas lá do Astray. E aí ele tá bebendo pra caramba, ele vai lá no bar gay, que é aquele bar que ele foi com o Derek, né? Há vinte e Aham. cinco anos atrás e tal. E aí eu fiquei emocionada, tipo, no momento que ele imagina que ele tá abraçado com o Derek. Eu achei bonito. Achei que aquela cena poderia não ter aqueles cortes pra Cassie cantando bêbada. Eu acho que quebrou um pouco o clima da cena. Mas aí eu acho que ele fica meio. Quando o moço que tá lá abraçando ele vê que ele tá chorando, ele fica meio bugado. E ele começa: Ah, não, você quer lutar comigo? Você quer lutar comigo? Quer lutar com todo mundo? Aí, enfim, é tochado pra fora Tiram ele do do bar. bar. Mas eu percebi que era meio que uma forma dele também tentar disfarçar as emoções dele, talvez, sabe? Fiquei com Aham. essa impressão. Acho que sim. Mas é
é triste, né? Porque desde o momento que ele aparece nesse episódio, ele já tá, tipo, trelocaço. Loucaço, é. Tá bêbado pra cacete, rindo, e zoando com o Daqui pra frente é Nate. só pra trás, né? É, tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo? Aí ele dirigindo, e eu falei, nossa, lá vem acidente, lá vem alguma Eu coisa. jurava que ele ia. Eu não sei como que não aconteceu, de verdade. Aí, o que que ele faz? Ele volta pra casa e mija no chão da casa. Mija em tudo. Ai, É, nossa. E aí, eu acho que se tivéssemos parado no mijo, né? Acho que tava tudo sob controle. Mas aí ele começa a falar várias coisas. E aí chega a esposa, chega os filhos ouvindo tal. E eu acho que dá pra gente entender ali que a Marsha, né, a esposa dele, sabe aham, da vida dele, né? Porque a forma como ela reage, de tipo, Cal, para. Ela sabe. Ela sabe, ela sim, sim. só não toca no assunto, finge que tá tudo bem, né? Como é essa fachada, né, da família Jacobs de uma forma geral, né? Essa coisa de família perfeita e etc. Mas aí ele começa a falar várias coisas, e aí eu vi muitas pessoas falando também na internet, tipo, o Cal. É isso aí, Cal, fala mesmo, não sei o quê, viva a sua verdade. E tipo, ok, mas também não ok, né? Ele falou algumas coisas ali que eu não concordo, né? Tipo, ou então tá aberto à interpretação. Como, por exemplo, ele meio que colocar a culpa na família pelos problemas dele. Eu acho que eu entendi melhor essa parte quando assisti uma segunda vez, pelo menos foi a interpretação que eu tive, não sei você, de que ele falou que eles encurralaram ele, Aham. né? E fizeram ele ser como ele é. Mas eu acho que o que ele quis dizer é que não foram eles, né? Não foi o Nate e o Aaron que encurralaram ele. Foi o fato dele ter que ter uma família. Sim, sim. É, eu acho que vai muito com o episódio que a gente falou e viu sobre o passado dele, né? Tipo, da família que ele já veio, o que aconteceu e talvez essa necessidade talvez mais que necessidade, essa obrigação que ele se via de ter que prosseguir com essa família. Sim. Tipo, nada impediria ele de falar, olha, não vamos ficar juntos, mas eu vou ajudar a criar a criança. Mas, tipo, esse senso de dever de que precisaria ser o pai dessa família, ser o patriarca, criar essa família perfeita. E eu acho que o pai dele não deixaria ele fazer isso, sabe? Aham, Tipo, sim, cuidar à distância. Eram outros tempos. Isso não era sim, sim, sim. normalizado também. Eu acho que a situação como um todo que o encurralou, e em certo nível ele se permitiu ser encurralado também, não sei. Porque, tipo, nada impediria ele anos depois de E ir embora. seguir a verdade dele, como você estava falando. Só que Sim. ele se manteve ali dentro e nunca tinha ficado extremamente claro, mas eu acho que esse é o momento que mostra o quão quebrada essa família é por dentro. Tudo faz muito sentido quando a gente sabe que, desde o começo da concepção dessa família, o Cal não queria estar lá. Sim. E eu acho que isso reflete 200% nos seus filhos. Tipo, por mais que ele fale lá, ele aponte o dedo e fale, vocês são os hipócritas, vocês são os otários, não sei o quê. Mas se os filhos, na minha percepção, se os filhos são dessa forma, é um pouco o reflexo, um pouco barra muito, né, no caso do Nate, é um reflexo da criação que eles tiveram, das coisas que eles viram, às vezes justamente de ver os pais juntos, mas não verem eles tendo carinho um pelo outro, alguma coisa assim, sabe? Tudo isso afeta os filhos. Tudo bem que o Nate virou um psicopatinha, assim, um pouquinho e tal, aí são coisas mais complexas, mas. E nem todo mundo, né? Não é uma coisa. Se a sua criação for X, você vai se tornar Y. Não é tão simples assim. Sim, sim. Mas também tem coisas que afetam a gente, não tem como, nossa criação, né? Alguns traumas ali que a gente tem é um pouco difícil de fugir. Então eu acho bem curioso quando ele fala, né? O Cal fala, tipo, o meu maior arrependimento é você, né? E aponta pro Nate e fala, né, que ele tá falando dos segredos, né? Que ele tem uma vida dupla, que o Aaron vê uns pornô esquisitaço e tal, mas que do Nate ele não sabe nada, o Nate é um mistério e tal.
Que é muita forma como a gente vê o personagem, né? Eu acho. A gente já falou sobre Sim, isso, né? sim. Como o Nate é essa figura que a gente espera qualquer coisa. Uhum. E eu acho que uma coisa que quebrou muito o Cal foi ele saber pelo Fez no episódio passado É. sobre o Nate. Então era uma cena bem caótica, assim. Bem caótica, mas ele falou. Acho que ele botou pra fora muita coisa que tava entalado, né? Há muito tempo. Mas eu acho que é importante ressaltar isso que você falou do lance da redenção, porque ele mesmo fala: eu tenho problemas. Então, eu acho que isso é importante, que ele sabe que ele não é, tipo, isento de falhas, muito pelo contrário. Resta saber o que ele vai fazer com isso agora, né? Sim. Primeiro, ele vai lembrar de tudo isso que ele falou, porque às vezes as pessoas alcoolizadas esquecem das coisas que aconteceram. Aham. Segundo, se ele lembrar, ele vai fazer alguma coisa com isso? Ele pega o retrato ali, né? Ele sai, então fica uma coisa tipo, parece que ele tá indo embora. Inclusive, queria perguntar pra você, tem 3 crianças no retrato. Não se sabe quem é a outra criança. E de acho. Não se sabe. Tinha, desde a primeira temporada, rola uma. As pessoas ficam com umas teorias, né? Na primeira temporada costumavam falar que achavam que o Ashtray, que até então a gente não tinha nenhuma informação sobre ele, né? Achava que o Ashtray era o filho, o terceiro filho Aham, ali. Mas eu acho que não, isso não cola pra mim. Não se sabe onde foi parar entendi. esse terceiro aí. Mas eu acho que, puxando já disso, que é o encerramento do episódio, né? Que começa a ter as imagens de cada um e tal. Eu achei muito bonito. Mas eu acho que, principalmente, essa sequência final mostra como todos os personagens, de algum modo, eles estão aprisionados. E já começando pelo próprio Nate, né? Porque na hora que o Cal sai, que a câmera do lado de fora da casa dá um Ah, eu achei ótimo esse take. sobe assim, né? E, tipo, mostra ele na janela, as grades ali mostrando ele preso ali A dentro. grade da prisão vem aí, gente. O chip que a gente quer é esse, o Nate com as grades da prisão. Ou então a Cat dentro do carro, né? Com o Ethan. Nossa. Essa bateu forte, assim, pra mim, aquele breu em volta deles, e ela ali no carro com ele com a cara de bosta. Nossa, minha filha Uhum. termina logo com esse homem. Sim. Ou até mesmo a Lexi, que é interessante, né? Porque ela tá ali no teatro, que é o que ela gosta e tal. Mas dado o que acontece no episódio, e talvez isso dela. Será que ela deveria estar fazendo isso? A peça e o teatro pode acabar se tornando uma prisão pra ela também, né? Tipo, dessa situação que ela criou achando que ia ser algo. Uou, vou aqui Maneiro. mostrar a vida da minha irmã e de todo mundo que eu conheço. Só que o quão também isso vai ser bom pra ela. Sim, as consequências disso, né? E tem a Cassie, né? Que eu acho lindíssimo. Ela estando ali toda belíssima, chorando. E as flores que o Nate mandou pra ela, né? Tipo, formando esse mural mesmo. Essa pintura, eu acho que dá pra colocar assim. Dela estando dentro dessa prisão. Tipo, que parece lindo, as flores e tudo mais. Mas é algo muito triste da personagem se encontrar nessa situação tipo, perceber que independente do que ela quer, ou do que ela pode tentar fazer, ela não vai conseguir o que ela quer. E independente da aparência dela, sabe? Eu sinto que a Cassie, como a gente aprendeu na primeira temporada, né? Ela foi muito sexualizada desde muito cedo. E eu acho que, até certo ponto, às vezes, ela tenta usar disso a seu favor. Aham, Como sim. no próprio momento que ela vai, coloca o biquíni e vai pra banheira, sabe? Tipo, ela sabe o corpo que ela tem e eu acho que é uma forma também dela se defender, sabe? Tipo, tentar abusar tanto de mim e do meu corpo, então eu vou usar ele também pra me dar bem. Só que isso não é o suficiente, né? Pra tornar ela uma pessoa feliz e completa e amada, né? Que eu acho que a Cassie quer muito isso, né? Ser amada. Então ela tá ali no meio daquele monte de flores, tá belíssima, na frente ali da penteadeira, mas sozinha, chorando.
né? Sim, sim. Eu acho que essa imagem da Cassie foi a mais completa pra mim, a mais bonita também, a que fica mais tempo, assim, e tal. Tem umas pessoas falando, meio que na maldade, que tá rolando um favoritismo do Sam Levinson em relação a Cassie barra a Sydney Sweeney. Eu senti isso nesse episódio, viu? Porque ela parece muito e essa imagem é muito bonita. Tipo, a dela é a Sim. mais bonita de todas. E eu vi as pessoas zoando, falando que é meio que a cena Midsommar da Cassie, né? Tipo, estando em volta das flores e tal. E se for, espero que represente uma mudança pra personagem. Uma liberdade, né? Diferente do que parece. Parece que ela Aham. tá presa no espelho, né? É bem interessante a forma como foi montada ali. Se isso significar algum tipo de libertação pra ela, seria legal. Mas assim, considerando a instabilidade mental dela, acho que vai ser difícil. Mas uma outra imagem que eu achei muito bonita é da Jules, que tá chovendo, né? E aí tem Aham. o reflexo, assim, da chuva no rosto dela, tal. Achei bem bonito. E parece que ela tá ali ainda no quarto do Elliot, né? E depois Sim. tem uma outra imagem muito bonita da silhueta dela, que tá a E janela, assim, no fundo. ele Belíssima. entrando no quarto pelado e fechando a porta. Você tem certeza absoluta que ele estava pelado? Pra mim, ele tava pelado. Vamos ver o que isso vai significar pra frente, né? E tem um momento ali que tem um bebê num corredor. Você Eu tirou entendi, alguma... eu entendi que era a Rue criancinha. Porque, de novo, tem muito disso dela se conectar com o pai e o passado dela e lembranças. Pode ser isso de ela voltando à época que ela era criança, que o pai ainda estava vivo. Tanto é que a última cena, né, dentro desse episódio é de novo ela ali abraçada com o Labyrinth, né? Então, tipo, ela continua naquele momento que a gente viu mais cedo no episódio, Uhum. ou é um outro momento que ela retornou de novo pra esse lugar? E até mesmo a fala, né? Tipo, que eu lembro que tava no trailer ou no teaser que a gente até conversou sobre isso, que, eu te amo desde antes de você nascer e até depois que você morrer. Então, eu acho que tá muito Sim. associado ao pai dela mesmo. E só pra gente encerrar real oficial agora, tem uma coisa que é muito mínima, mas que eu acho que vai ser muito importante, que é o mouse. Lembra do mouse, gente, que o Astray meteu uma martelada lá no primeiro episódio, lá no comecinho da temporada? Pois então, a mãe do filho dele está procurando por ele. E aí o Migo vai lá contar isso pro Fez, e o Fez fica tipo, puta, mano. Ai, Fez, não tem um minuto de paz. Sim. Deixa o menino em paz, que saco. Tanto é que até o próprio Fez, né, tem um momento ali no episódio, no final do episódio que ele tá sentado e tá ali Tem um meio com posicionado. arco-íris, assim, né? É. Espero que dias melhores venham aí, mas acho que não. Inclusive, me fala de novo aí qual que é o nome do episódio pra eu fechar e falar o que eu acho que é. You who cannot see, think of those who can, né? Você que não consegue enxergar, pensa naqueles que conseguem. Eu acho que é muito em torno disso da Rue ir pra esse lugar. Eu já tinha até esquecido que a gente tinha que voltar nessa informação, ainda bem que você lembrou. Lembrei só Então as pessoas agora. estão ouvindo, vão pensar, pô, mas o Arthur falou que ia falar do negócio. Eu acho que tem muito a ver com isso, desse lugar que a Rue vê. Entende? Desse limbo. É. E quem que ela vê também dentro desse limbo. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer no próximo episódio, assim, tipo, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer no próximo episódio. É isso que a gente quer. É sobre isso. E tá tudo bem. E tá tudo bem também se você chegou até aqui. Acabou! Acabou, gente. Acabou, gente. Mais uma semana. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Segue a gente nas redes sociais, @tênisverdecast, para acompanhar o nosso trabalho. Aqui na descrição do episódio tem as nossas redes pessoais também. E compartilhe esse podcast com os seus amigos. Segue a gente no seu agregador de podcasts favorito. Deixa uma avaliação lá. Basicamente, todos os aplicativos têm um lugarzinho lá que você coloca umas estrelinhas. No Spotify tem lá no aplicativo do celular. Dá uma volta ali, né? Manda umas estrelinhas pra nós, para as pessoas saberem que o podcast é bom, para as pessoas seguirem e virem ouvir a gente também. Beleza? Então, nos falamos semana que vem. Até o próximo episódio, gente. Tchau!